Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma jornada por um mundo oculto dentro de nós, um território bem misterioso que foi mapeado pelo psicólogo Carl Jung. Para começar a entender isso tudo, vamos partir de uma pergunta que, nossa, intriga a humanidade há milênios. Para um certo cientista, essa imagem aí, que apareceu num sonho, foi literalmente a chave para uma descoberta que não só mudou a ciência, como também rendeu um prêmio Nobel. E isso nos dá uma pista de uma ideia muito poderosa, a de que existe uma parte inteira da nossa mente que a gente nem sabe que está lá, uma metade oculta, que se comunica com a gente de um jeito bem diferente, através de símbolos. A abordagem do Jung para entender isso é fascinante. É como uma espiral, sabe? A gente vai e volta nos mesmos temas, mas cada vez de um ângulo diferente para aprofundar a compreensão. Então, vamos começar a nossa primeira volta. Como Nietzsche bem observou, a gente convenientemente esquece as coisas que são meio desagradáveis ou que desafiam a imagem que a gente tem de nós mesmos. É uma memória seletiva, né? E para onde vai tudo isso que a gente esquece? Bom, os psicólogos têm um nome para esse lugar. É o inconsciente. É essa parte gigante da nossa psique que está fora do nosso radar, mas que guarda de tudo. Memórias esquecidas, sentimentos reprimidos e instintos poderosíssimos. E a vida moderna, claro, sabe muito bem como acessar esse lugar. Olha que genial esse anúncio da Volkswagen. Eles usam centenas de carrinhos de brinquedo para formar o logo. O que isso faz? Ativa na hora aquelas memórias boas da infância e aí, pronto, essa sensação gostosa fica associada à marca. Mas a forma mais direta que o inconsciente tem para falar com a gente é ser através dos sonhos. E muitas vezes as mensagens que eles mandam são urgentes e cheias de simbolismo. Pensa só na história de um homem bem ambicioso, dos casos de Jung, que tinha uma vida meio contraditória. Ele estava metido em uns negócios meio suspeitos e, ao mesmo tempo, desenvolveu uma paixão louca por alpinismo de alto risco. Era como se ele buscasse, literalmente, se elevar acima de si mesmo. E aí o inconsciente dele mandou um recado bem direto. Ele sonhou que estava no topo de uma montanha e simplesmente dava um passo para o vazio. É de arrepiar, mas 6 meses depois, ele morreu numa queda. As testemunhas disseram que ele deu um passo em falso, como se estivesse pisando no ar. O sonho foi um aviso, uma profecia que, infelizmente, ele não ouviu. Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais nessa nossa espiral. Vamos ver como essa ideia se expande e revela uma camada do inconsciente que não é só individual, ela é universal. Jung deu um nome para esses padrões que todos nós compartilhamos, arquétipos. São como imagens e ideias primordiais que aparecem em mitos, na arte e nos sonhos de todas as culturas, desde sempre. São, no fundo, os mitos que moram dentro de todos nós. E um dos arquétipos mais poderosos é a sombra. É, basicamente, a nossa escuridão interna. Aquelas partes da gente que a gente não gosta, que reprime e nega que existem. E ao longo da história, essa escuridão interior foi projetada para fora. É daí que vêm as figuras de demônios, monstros e os grandes vilões das histórias. É a nossa sombra interna ganhando forma no mundo externo. Outro arquétipo-chave é a ânima. Essa é a imagem feminina que existe dentro da psique de um homem, no seu lado inconsciente. Isso fica muito bem simbolizado naquela tradição antiga dos marinheiros de personificar seus navios como ela. O navio era um refúgio de vida no meio do mar caótico, um verdadeiro símbolo da ânima em ação. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: entender essas partes ocultas não é só um exercício intelectual, sabe? É uma jornada em direção à totalidade, a se tornar uma pessoa inteira. Jung chamou esse processo que dura a vida inteira de individuação. É a busca para integrar o consciente e o inconsciente, se tornar quem a gente realmente nasceu para ser, para encontrar o nosso self. E o mais incrível é que símbolos dessa totalidade, como a mandala, esse círculo, muitas vezes aparecem sozinhos em sonhos ou na arte, principalmente em momentos de estresse. É como se a própria psique estivesse buscando um centro, uma força para se organizar. E agora, voltando para a superfície da nossa espiral, essa compreensão toda muda o jeito como a gente vê o mundo e o que foi perdido no caminho. A humanidade já viveu num mundo que era encantado. A lua era uma deusa, o trovão era a voz de um deus, tudo na natureza tinha um espírito. Com o avanço da ciência, essa conexão emocional, esse significado simbólico, meio que se perdeu.
Mas a verdade é que esses símbolos antigos de transcendência, de jornadas interiores, eles não desapareceram, de jeito nenhum. Eles só recuaram para as profundezas do nosso inconsciente. O desafio, então, é aprender a ouvir de novo essa linguagem. E isso nos deixa com um pensamento final para levar adiante. Se o inconsciente pudesse se comunicar agora, que símbolo ele usaria?